Homem é abandonado pela esposa e vira mendigo. Um dia, ele viu uma mulher rica jogando um quadro caro no lixo e decidiu olhar mais de perto, até ter uma grande surpresa. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o vasto lixão que se estendia ao horizonte. A luz do entardecer tingia o cenário de laranja e rosa, realçando as montanhas de detritos e o cheiro desagradável que pairava no ar. Sebastião, um homem de expressão cansada e ombros curvados, caminhava entre os restos de objetos descartados, com a esperança quase tão desgastada quanto as roupas que vestia. O ambiente ao seu redor parecia refletir a melancolia que dominava sua vida, mergulhada em uma tristeza profunda que ele carregava a cada passo. A rotina de Sebastião era marcada por uma busca incessante por qualquer coisa que pudesse transformar em valor. Havia anos que o trabalho lhe era escasso, e a única coisa que lhe restava era vasculhar o lixo na esperança de encontrar algo que pudesse vender. Um dos únicos talentos que ele trazia do passado. Seus dedos, ásperos e calejados, percorriam o lixo com uma determinação silenciosa. Hoje, porém, a sorte parecia estar de costas para ele. O entulho que passava por suas mãos era apenas uma mistura de sujeira e rejeitos, sem valor algum. Ele ergueu o olhar para o céu, onde o sol estava mergulhando em um mar de tons quentes. A beleza do fim de tarde parecia cruel em contraste com a sua situação. Sebastião suspirou e se abaixou novamente, tentando manter a concentração em sua tarefa desagradável. Foi quando, de repente, a sinfonia do dia a dia de Sebastião foi interrompida por um som inesperado. O rugido de um motor potente. Ele virou-se e seus olhos cansados e desconfiados avistaram um carro luxuoso deslizando com suavidade em direção ao lixão. O veículo parecia uma miragem no meio da paisagem degradada, pois sua lataria brilhava impecavelmente e sua presença era quase irreal no contexto daquela realidade dura. O carro parou em frente a uma pilha de detritos e Sebastião assistiu, sem acreditar, enquanto uma mulher elegante descia do veículo. Ela usava um vestido de seda que balançava com o vento, com os cabelos perfeitamente presos em um rabo de cavalo. Seus passos eram graciosos, como se ela estivesse flutuando sobre o chão. A mulher parecia ser uma visão de outro mundo em meio ao cenário do lixão, como se houvesse um abismo entre ela e o ambiente sombrio ao seu redor. Naquele momento, Sebastião sentiu uma onda de curiosidade e inquietação. O que uma pessoa como ela estaria fazendo ali? O que ela procurava naquele lugar imundo? O desejo de respostas e o desconforto de se sentir um estranho em um cenário tão inesperado começaram a se misturar em sua mente. Ele se aproximou com cautela, tentando entender o motivo daquela visita inesperada, mas sem chegar muito perto. Então, a mulher elegante moveu-se com uma graça quase ritualística, enquanto retirava um quadro do banco traseiro do carro luxuoso. O gesto foi quase solene, como uma cerimônia silenciosa de despedida. O quadro tinha uma moldura dourada desgastada e seu conteúdo estava coberto por uma tela de tecido. Enquanto ela manipulava o objeto, a expressão de tristeza em seu rosto parecia intensificar-se, como se cada movimento carregasse um peso emocional profundo. Com um último olhar carregado de dor, a mulher colocou o quadro sobre a pilha de lixo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ameaçavam cair a qualquer momento. Ela passou a mão pela borda da moldura com um carinho quase reverente, como se estivesse se despedindo de uma parte de sua própria história. Depois de um breve momento, ela entrou no carro com um suspiro de desolação. O motor do veículo roncou suavemente e o carro começou a se afastar lentamente, como se estivesse levando consigo o peso da tristeza que aquela mulher misteriosa deixou para trás. Sebastião observou a cena com um misto de curiosidade e empatia. Ele sabia o quanto um objeto pode carregar significado,
e a forma como Lara havia manuseado o quadro indicava que ele tinha um valor muito além do material. Enquanto o carro se afastava e desaparecia no horizonte, Sebastião sentiu uma urgência em descobrir o que estava escondido sob aquela tela. O quadro, apesar de ser descartado, parecia conter algo mais profundo, como uma história para contar. Com cuidado, ele se aproximou da pilha de lixo onde o quadro foi deixado. O cheiro forte e o ambiente sombrio não conseguiram diminuir a sua curiosidade. Ele limpou a sujeira da moldura com as mãos calejadas, sentindo a textura fria do metal. O quadro estava um pouco empoeirado e arranhado, mas parecia estar em boas condições, considerando as circunstâncias. O silêncio ao redor parecia amplificar seus pensamentos. Ele sentia que o quadro tinha uma história importante, não apenas para quem o abandonou, mas talvez para ele também. O peso emocional que a mulher carregava ao se desfazer do quadro foi tocante, e Sebastião não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais profundo naquela imagem. Havia um mistério a ser desvendado, e ele estava decidido a descobrir o que era. Com a maior delicadeza possível, Sebastião começou a desembrulhar o quadro. O processo foi lento, quase como se ele temesse perturbar algo sagrado. Quando a tela foi finalmente revelada, ele ficou parado, absorvendo a imagem diante de seus olhos. Era uma pintura a óleo de uma cena pacífica. Um campo verde sob um céu azul claro, salpicado de flores silvestres. A cena era calma e simples, mas a maneira como a luz refletia sobre a pintura dava-lhe um brilho quase mágico. No canto inferior direito, uma assinatura em tinta dourada estava visível, mas as letras estavam parcialmente cobertas. Sebastião examinou o quadro com mais atenção. O campo parecia tão vibrante e cheio de vida que contrastava fortemente com a dura realidade do lixão. De repente, ele percebeu que a tela do quadro parecia estranha, como se estivesse desencaixada da moldura. Logo, Sebastião percebeu que havia algo entre a tela e o forro do quadro. Sem saber o que fazer, ele hesitou por um momento antes de puxar a tela. Seus dedos tremiam ligeiramente, não apenas pela sujeira, mas pela expectativa do que poderia encontrar. Agora descobertas, as bordas da tela revelaram uma série de pacotes cuidadosamente dobrados e embrulhados em papel antigo. A surpresa de Sebastião foi grande quando ele percebeu que o quadro, longe de ser apenas uma pintura, funcionava como um baú secreto para uma coleção de itens pessoais. Primeiro, Sebastião retirou uma pilha de fotografias antigas. Cada imagem estava protegida por um papel transparente e desgastado pelo tempo. As fotos carregavam um tom amarelado e retratavam pessoas em diferentes momentos da vida. Um grupo de amigos sorridentes, uma família reunida em um piquenique e uma jovem mulher com um olhar sereno e cheio de sonhos. Sebastião segurou a foto da jovem mulher por mais tempo, sentindo uma conexão inexplicável com aquela figura. Era como se ele pudesse sentir a emoção e a alegria que a imagem carregava. Ao lado das fotografias, ele encontrou cartas amareladas e dobradas com cuidado. As caligrafias eram elegantes e o papel estava manchado aqui e ali, como se tivesse sido manuseado muitas vezes. Sebastião abriu uma das cartas, observando como a tinta já começava a desbotar. As palavras falavam de amor, saudade e promessas de um futuro melhor. Era um diálogo entre amantes, cheio de sinceridade e esperança, que parecia atravessar o tempo e o espaço, tocando algo profundamente pessoal em Sebastião. Ele começou a se perder nas histórias contidas nas palavras, sentindo como se estivesse ouvindo uma conversa íntima entre duas pessoas distantes. Entre os itens, havia também pequenas lembranças, um medalhão antigo, um lenço bordado e uma caixa de música que tocava uma melodia suave e nostálgica. Cada objeto parecia contar uma história única, como se fosse
a última peça de um quebra-cabeça emocional. Sebastião pegou o medalhão e o abriu, revelando uma foto em miniatura de um casal sorridente. A caixa de música, ao tocar, fez com que ele fechasse os olhos por um momento, absorvendo a melodia que parecia ecoar não apenas do mecanismo, mas também das memórias e sentimentos embutidos nela. Enquanto examinava cada item, Sebastião não pôde deixar de se sentir mais conectado com as memórias e emoções que emanavam deles. As cartas e fotos despertaram lembranças profundas e pessoais para ele, ligando-o a momentos felizes e tristes de sua própria vida. Ele pensou em sua infância, em pessoas que haviam passado pela sua vida e em momentos que agora pareciam tão distantes, mas que de alguma forma estavam ligados àquelas imagens e objetos. Assim, a sensação de empatia e compreensão se intensificava à medida que ele explorava os itens. O quadro, em vez de ser apenas um meio de descartar algo, havia se transformado em uma cápsula do tempo, oferecendo a ele uma visão íntima das alegrias e tristezas de alguém que ele mal conhecia. De repente, os dedos de Sebastião encontraram uma carta escrita com uma caligrafia elegante e fluida. O papel estava amarelado pelo tempo, e a tinta, embora um pouco desbotada, ainda era legível. A carta tinha um ar de importância, e Sebastião sentiu uma curiosidade crescente enquanto começava a ler. As palavras na carta eram recheadas de afeto e devoção. O remetente expressava com carinho o profundo amor que sentia pela pessoa a quem a carta era dirigida, descrevendo os desafios e alegrias de um relacionamento duradouro. A escrita era apaixonada e repleta de uma sinceridade que atravessava o tempo, refletindo um compromisso que parecia ser tanto uma fonte de alegria quanto de luta. Avançando na leitura, o coração de Sebastião começou a acelerar. As palavras, embora pertencentes a estranhos, pareciam ressoar profundamente com sua própria experiência. Ele se lembrou de Roberta, sua antiga esposa, e dos dias felizes que haviam compartilhado. Em sua mente, a imagem de Roberta tornou-se vívida. A maneira como ela sorria para ele, como suas mãos se entrelaçavam durante os momentos felizes, e o brilho em seus olhos quando ele lhe escrevia cartas de amor. Naquele momento, Sebastião lembrou-se com carinho dos dias em que se sentava para escrever cartas para Roberta. Era uma prática que ele adorava e entendia como a única forma de expressar o amor que sentia. Ele escrevia sobre seus sentimentos, seus sonhos e suas esperanças para o futuro. As cartas, quando entregues, sempre traziam um sorriso ao rosto de Roberta, e ele se lembrava de como ela o abraçava carinhosamente, com lágrimas de alegria nos olhos. Cada carta era um reflexo de seu amor, e ler aquela mensagem agora fazia com que Sebastião sentisse uma mistura de alegria e tristeza, pois ele percebeu o quanto aqueles momentos significavam para ele. Atrás da carta também estavam alguns frascos de perfume. O cheiro, embora um pouco esmaecido, era inconfundível. Sebastião levantou um dos frascos à frente e, ao abrir a tampa, sentiu um leve traço da fragrância que uma vez pertenceu a Roberta. Ele se lembrou com clareza do prazer que Roberta sentia ao receber um novo perfume, pois ela adorava experimentar diferentes fragrâncias, e ele sempre se esforçava para escolher aquelas que ela achava mais encantadoras. O contraste entre as lembranças felizes e a realidade presente fez com que Sebastião se questionasse ainda mais sobre a história por trás daqueles objetos. Por que aquela mulher havia se desfeito de algo tão pessoal e significativo? A presença daqueles itens, as cartas, os perfumes, as lembranças, parecia indicar que eles carregavam um valor sentimental profundo, e Sebastião não podia deixar de se perguntar sobre a dor ou a necessidade que havia levado alguém a abandoná-los no lixão. Algumas horas depois, o quadro e seu conteúdo haviam se transformado em um enigma emocional para Sebastião. O que poderia ter levado alguém
a descartar tais recordações preciosas. Ele sentia que, ao descobrir mais sobre a história desses objetos, também poderia entender algo mais sobre si mesmo e sobre a perda que havia experimentado. Sem que Sebastião percebesse, o entardecer havia se transformado em noite e a escuridão começava a envolver o lixão. Sebastião, agora com um monte de recordações e sentimentos agitados, sabia que precisava entender mais sobre a história por trás daquele quadro e dos itens que ele continha. A conexão que ele sentia com tudo aquilo, através das memórias que aqueles itens evocavam, o encorajava a explorar ainda mais a história por trás da mulher que havia deixado aqueles fragmentos de seu passado para trás. Naquela noite, Sebastião voltou ao seu barraco improvisado e deitou-se em sua cama de papelão com um sentimento profundo de dor e arrependimento. A escuridão do quarto parecia refletir a escuridão que preenchia seus pensamentos, e o silêncio, ao seu redor, era apenas interrompido pelo som ocasional do vento que sussurrava através de lonas que lhe serviam como teto. Seu corpo estava cansado, mas a mente estava em agitação constante, mergulhada em memórias e lamentações. Enquanto se acomodava sob um cobertor rasgado, as imagens de Roberta começaram a invadir sua mente. Ele se lembrava de como era alegre e esperançoso quando estavam juntos, e como a vida parecia plena com ela ao seu lado. Seus olhos se fechavam a cada lembrança, tentando absorver a sensação de perda que o consumia. A ausência de Roberta não era apenas uma falta de presença física, mas um buraco profundo em sua vida que parecia impossível de preencher. O peso da sua ausência parecia ainda mais esmagador quando ele refletia sobre as escolhas que o levaram a este ponto. A memória que mais se destacava naquela noite era a de seu tempo casado com Roberta, enquanto trabalhava como gerente de vendas em uma grande empresa da cidade. Ele se lembrava com orgulho dos dias em que vestia um terno elegante, gerenciava uma equipe e sentia a satisfação de um trabalho bem feito. A posição lhe proporcionava estabilidade financeira e um senso de realização. Mas após 5 anos de casado, esse sentimento de segurança estava prestes a ser destruído. A empresa foi vendida e a nova administração trouxe mudanças drásticas. O processo de transição foi doloroso e tumultuado. Sebastião, com a sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor, foi demitido. A demissão não foi apenas a perda de um emprego, mas a perda de uma identidade, de um propósito que ele havia construído ao longo dos anos. A segurança e a autoestima que ele sentia como gerente de vendas foram substituídas por um sentimento de inadequação e desespero. A busca de Sebastião por um novo trabalho foi um caminho árduo e desolador. Ele visitava incessantemente agências de emprego, enviava currículos e participava de entrevistas, mas a resposta era invariavelmente a mesma: portas fechadas e promessas vazias. A frustração e o desânimo começaram a consumir sua mente, e sem uma saída clara para seus problemas, ele começou a buscar refúgio no álcool. A bebida, que inicialmente parecia ser uma fuga momentânea da realidade, rapidamente se tornou uma âncora pesada, puxando-o para uma prisão de vícios. Foi assim que o impacto desse evento desencadeou uma série de escolhas erradas e um ciclo de autodestruição. A confiança de Sebastião desmoronou e ele começou a tomar decisões impulsivas e autodestrutivas. A busca desesperada por qualquer forma de conforto o levou a caminhos escuros e a escolhas que o afastaram ainda mais de uma vida equilibrada e satisfatória. O que antes parecia um desvio temporário para o álcool se transformou em um caminho prolongado de dificuldades. Sebastião passou a se afundar em garrafas de cachaça e cerveja, encontrando uma breve sensação de alívio na embriaguez. No entanto, o efeito do álcool era efêmero, e o que parecia ser um escape rapidamente
deteriorava sua vida de formas devastadoras. A bebida não apenas embaçava sua mente e sua visão de futuro, mas também minava suas relações pessoais. A comunicação com amigos e colegas tornou-se rara e superficial, e a conexão com sua esposa, Roberta, foi profundamente abalada. Em uma noite fatídica, Sebastião chegou em casa completamente embriagado. O aroma do álcool era inconfundível, e seus passos erráticos e palavras arrastadas deixaram claro que ele estava longe de estar sob controle. Roberta, que havia enfrentado muitos desses momentos dolorosos, sentiu o peso de uma profunda frustração e tristeza. A visão do homem que amava, afundando cada vez mais na autodestruição, era insuportável para ela. O clima na casa estava carregado de tensão e decepção. Roberta o confrontou com uma mistura de dor e raiva, com a voz tremendo enquanto expressava seu desespero. Sebastião, eu não posso mais ver isso. Você está destruindo tudo o que construímos juntos. Você está destruindo a si mesmo. Suas palavras eram uma mistura de súplica e frustração, em uma tentativa desesperada de alcançar o homem que parecia estar perdido em sua própria destruição. Embriagado e envolto em uma névoa de negação, Sebastião não conseguia ver a gravidade da situação. Sua visão estava turva, não apenas pela bebida, mas pela recusa em aceitar o impacto real de suas ações. Você não sabe o que está falando, Roberta. Eu paro quando quiser. Ele tentava justificar seu comportamento com promessas de mudança e desculpas vazias, mas a verdade era que sua capacidade de ver e sentir estava obstruída pelo álcool há tempos. A noite terminou em mais um confronto doloroso e uma sensação de frustração para Roberta. Ela se afastou, chorando em silêncio, enquanto Sebastião continuava a se perder em sua própria confusão. Essa noite se tornou um ponto de virada doloroso, pois Roberta, com o coração partido, decidiu que não podia mais suportar aquela vida de sofrimento e desilusão. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com uma ressaca e um sentimento de vazio profundo. A noite anterior ardia como uma ferida recém-aberta em um reflexo do fundo do poço em que ele estava. Sebastião olhou para o espelho e viu não apenas os sinais da bebida, mas a imagem de um homem que havia se transformado em uma sombra do que um dia foi. O rosto que olhava para ele estava marcado pela tristeza, em uma lembrança constante de como a vida havia se desintegrado ao seu redor. Além disso, havia uma mensagem no espelho, escrita com um batom vermelho. Eu estou indo embora. Por favor, não me procure. Sebastião demorou um pouco para entender, mas logo percebeu que havia perdido o grande amor da sua vida para a bebida. Longe de Roberta e sem dinheiro para pagar o aluguel, Sebastião foi morar nas ruas e buscava no lixão alguma forma de fazer dinheiro com objetos de valor. Essa fase sombria foi um ponto de virada crítico para ele, que se viu diante da dura realidade de sua própria destruição, em uma realidade que o forçou a confrontar os efeitos devastadores do seu vício e suas escolhas erradas. Enquanto as memórias do passado recente se misturavam com a dor do presente, Sebastião sentia um profundo arrependimento. Ele desejava poder voltar no tempo, fazer diferentes escolhas e mudar o rumo da sua vida. A ideia de reescrever a história parecia um consolo distante, mas a realidade era que ele estava preso nas consequências de suas ações e nas cicatrizes que elas haviam deixado. O pensamento de Roberta e a dor da sua perda eram intensificados pela percepção clara de que ele tinha falhado em proteger o que mais valorizava. Os momentos de alegria compartilhada com ela, os abraços carinhosos e a certeza de um futuro juntos pareciam tão distantes agora. A sensação de arrependimento era quase palpável e o desejo de ter agido de forma diferente consumia suas noites. Sebastião se virou na cama, tentando encontrar uma posição confortável,
Mas a inquietação persistia. Ele sabia que precisava enfrentar a realidade do seu passado e buscar uma forma de se redimir, se é que isso era possível. Naquela noite, enquanto o sono não vinha, Sebastião refletia sobre como encontrar uma maneira de reconciliar-se com suas escolhas e encontrar um caminho para seguir em frente, mesmo que o caminho fosse incerto e cheio de desafios. O quadro e os objetos encontrados haviam desencadeado uma reflexão profunda, como se fossem uma oportunidade de confrontar seu próprio passado e os erros que o haviam levado a essa situação. Assim que o dia amanheceu, Sebastião acordou com o coração pesado. A lembrança de sua esposa o assombrava até mesmo nos sonhos, como um reflexo constante da tristeza e arrependimento que ele carregava. Ao abrir os olhos, ele sentiu a necessidade de escapar das emoções que o atormentavam e dos mistérios contidos no quadro. A ideia de confrontar a profundidade daquela história parecia demais para ele naquele momento. Com um suspiro, Sebastião embrulhou o quadro de volta, escondendo-o em um canto escuro do pequeno barraco onde morava. A decisão de deixá-lo ali foi um ato de abandono, em um desejo de adiar o confronto com o passado que o quadro representava. Como em qualquer outra manhã, Sebastião voltou à sua rotina diária no lixão, onde a busca por objetos que pudessem render algum alívio financeiro era uma forma de escapar das realidades mais dolorosas de sua vida. No entanto, a maior reviravolta da vida de Sebastião ainda estava por vir. Uma semana depois, ao chegar ao lixão pela manhã, ele encontrou uma cena inesperada. O carro luxuoso que ele havia visto por ali há algum tempo estava estacionado na mesma área do depósito de resíduos. O veículo imponente e brilhante parecia mais uma vez fora de lugar, contrastando fortemente com o ambiente sujo e desolado do lixão. Mesmo assim, o que realmente chamou a atenção de Sebastião foi a mulher elegante desesperadamente revirando o lixo. Ela estava em um estado de agitação evidente, com a expressão misturando frustração e desespero. Suas mãos, anteriormente delicadas e cuidadosas, agora estavam sujas e agitadas enquanto ela vasculhava o monte de resíduos, como se estivesse procurando por algo específico e irrecuperável. Sebastião, preocupado com a cena diante de seus olhos, aproximou-se dela com cautela. Ele sabia o quanto um objeto pode ser significativo e percebeu a gravidade do estado emocional da mulher. Com um tom de preocupação genuína, ele a chamou. "Senhora", começou Sebastião, com a voz tingida de empatia. "O que está procurando? Posso ajudar de alguma forma?" Ao ouvir a oferta de ajuda, a mulher levantou a cabeça com um olhar de confusão e desespero. Seus olhos estavam marejados e carregados de um sentimento de perda que Sebastião reconheceu imediatamente. Ela hesitou por um momento antes de responder, com a voz embargada. "Perdi algo muito importante", murmurou ela, e a dor em suas palavras parecia clara e sincera. "Algo que não percebi o valor até que fosse tarde demais." A resposta da mulher despertou em Sebastião uma suspeita crescente. Ele sabia o quanto aquele quadro parecia ser especial e percebeu que ela estava desesperada por algo que tinha um valor muito além do material. "Está procurando um quadro?" ele perguntou em um tom cheio de curiosidade e preocupação. A mulher olhou para ele com um brilho de esperança renovada. "Sim, exatamente um quadro. Era muito importante para mim. Eu o joguei fora por impulso e agora não consigo encontrar." Sua voz estava cheia de um desespero contido e seus olhos, que haviam perdido a clareza, agora brilhavam com uma chama de esperança. Sebastião sentiu um misto de compaixão e determinação. Ele sabia que o quadro, que agora estava escondido em seu barraco, tinha uma carga emocional significativa e que a mulher estava em busca de algo que não podia ser substituído. Ele decidiu que, apesar de seus próprios problemas, iria ajudar a encontrar o que ela havia perdido. "Eu sei onde está", disse ele,
começando a afastar o lixo ao lado dela. Venha comigo. O lixão, com sua atmosfera caótica e cheia de resíduos, parecia agora ser o cenário de uma busca não apenas por um objeto perdido, mas por uma reconciliação com o passado e uma oportunidade de reescrever o futuro. Enquanto Sebastião conduzia a mulher até o barraco improvisado onde morava, a atmosfera estava carregada de expectativa. O caminho até o pequeno abrigo foi silencioso, interrompido apenas pelo som dos passos sobre o lixo e os murmúrios de preocupação da mulher. Seus olhos, que antes estavam cheios de desespero, agora carregavam um fio de esperança que Sebastião desejava ver se concretizar. Ao chegarem, Sebastião acendeu uma pequena vela que havia encontrado anteriormente, proporcionando uma fraca luz amarelada que iluminava o espaço modesto. O barraco era simples, com paredes de lona e móveis improvisados, mas tinha uma sensação de acolhimento. Sebastião, movido pela empatia, cuidadosamente desenrolou o quadro e o colocou em um canto visível, antes de se sentar, sinalizando à mulher que ela deveria se acomodar. Antes de tocar no quadro, a mulher começou a contar sua história, e cada palavra parecia pesada por uma carga de dor e arrependimento. Meu nome é Lara, disse ela com a voz trêmula, e este quadro era uma parte muito importante da nossa vida. Lara fez uma pausa, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Perdi meu marido há 2 meses. Ele sofreu com uma doença terrível, e a dor da sua perda tem sido insuportável. Lara olhou para o quadro e seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. O quadro estava em nosso quarto, antes da doença se agravar. Dentro dele, eu coloquei itens que tinham um valor sentimental imenso para nós. As cartas, as fotos de casamento, os itens de vestuário e os frascos de perfume. Tudo isso representava uma parte da vida que compartilhamos, uma vida que agora parece distante e inacessível. Sebastião ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Ele podia sentir o peso das emoções de Lara e entender a dor que ela carregava. As cartas, continuou Lara, eram registros das palavras de amor que trocamos no início do nosso relacionamento. As fotos de casamento capturavam os momentos mais felizes de nossas vidas. E os itens de vestuário e perfumes eram coisas que ele usava, coisas que agora me lembram dele a cada instante. Lara fez mais uma pausa, tentando controlar o choro. Em um momento de desespero e dor, eu tirei o quadro da parede. Eu achava que se me livrasse dos itens, poderia acabar com a dor que sentia. Acreditei que apagar as memórias ajudaria a seguir em frente, mas logo percebi que estava errada. O choque dessa revelação atingiu Sebastião como uma onda. A história de Lara refletia profundamente sua própria jornada de dor e arrependimento. Ele entendia o desejo de escapar da dor através da negação e da eliminação de lembranças, pois ele próprio havia lutado com essas emoções ao longo de sua vida. A dor e o arrependimento que ele sentia por ter perdido Roberta e pelas escolhas que o levaram àquela situação estavam presentes em cada palavra de Lara. Eu pensei que afastar as memórias, os objetos e os lugares que me lembravam dele iria me ajudar a superar a dor, Lara explicou com a voz carregada de tristeza. Mas o que eu percebi é que, em vez de eliminar a dor, apenas a aumentei. Eu não podia apagar o amor que compartilhamos ou as memórias que construímos. Eles são uma parte de quem eu sou. Sebastião sentiu uma conexão profunda com Lara. O reconhecimento da sua própria dor nas palavras dela trouxe à tona uma nova perspectiva sobre seu próprio processo de luto e arrependimento. Ele entendeu que a dor não poderia ser simplesmente descartada ou ignorada. Ela precisava ser enfrentada e compreendida. Enquanto Lara olhava para o quadro com um misto de esperança e desespero, Sebastião se aproximou. Eu entendo, disse ele suavemente. Eu também passei por uma dor semelhante. Às vezes,
A única maneira de lidar com a dor é confrontá-la e encontrar uma forma de lembrar e honrar o que foi perdido. Lara olhou para Sebastião e a compreensão nos olhos dela parecia ser um alívio para ambas as partes. Obrigada por me ajudar a encontrar isso, ela murmurou. Eu sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas agora posso começar a enfrentar a dor de uma maneira que faz sentido. Enquanto a luz fraca da vela lançava sombras dançantes nas paredes improvisadas do barraco, Sebastião aproximou-se um pouco mais de Lara, sentindo a conexão emocional profunda que havia surgido entre eles. A sinceridade e a dor que ela havia compartilhado o tocaram profundamente, e ele sentiu que também precisava abrir seu coração e contar sua própria história. Com um suspiro pesado, Sebastião começou a falar, com as palavras carregadas com o peso de sua própria dor e arrependimento. Eu entendo o que você está passando, Lara. Eu também cometi muitos erros na minha vida. Ele pausou, procurando as palavras certas para descrever a complexidade de seus sentimentos. Há alguns anos, eu era gerente de vendas em uma grande empresa. Tinha uma carreira estável e um futuro promissor. Mas, quando a empresa foi vendida e eu fui demitido, minha vida começou a desmoronar. Os olhos de Lara estavam fixos nele, ouvindo com atenção. Sebastião continuou com a voz tremendo de emoção. Em vez de enfrentar o problema de forma saudável, comecei a me afundar no álcool. O vício se tornou um escape para a dor e a frustração, mas também destruiu tudo o que eu tinha. Meu casamento com Roberta se deteriorou. Eu chegava em casa embriagado, e a decepção e a tristeza de Roberta se tornaram insuportáveis para ela. Ela não aguentou mais e acabou me deixando. Sebastião fez outra pausa, com o olhar distante, perdido em memórias dolorosas. Eu não vi o quão grave a situação estava. Estava tão consumido pelo álcool e pelo arrependimento que não percebi que estava afastando tudo o que amava. Agora, olhando para trás, percebo que perdi mais do que um emprego e uma carreira. Perdi o amor da minha vida. A confissão deixou Sebastião exausto, mas também aliviado por ter compartilhado seu fardo. Lara o ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra com empatia. Quando Sebastião terminou, ela o olhou com uma expressão de compreensão e compaixão. Sebastião, começou Lara com a voz calma e firme, nem você nem eu podemos mudar o passado. O que foi perdido está irremediavelmente gone, e a dor que sentimos por isso nunca poderá ser completamente apagada. Mas o futuro ainda está diante de nós, e é isso que realmente importa. Sebastião ouviu atentamente, absorvendo o peso das palavras de Lara. Ela continuou, oferecendo um conselho sincero e motivador. Você ainda tem sua esposa viva, Sebastião. Não perca esta chance. Vá atrás dela, peça perdão e mostre a ela que você está disposto a mudar. A vida é curta e as oportunidades são preciosas. Se você a ama, lute por ela. Mude, cresça e trabalhe para escrever um futuro feliz ao lado dela. As palavras de Lara ressoaram profundamente dentro de Sebastião. Ele sentiu uma chama de esperança e determinação surgindo em meio ao mar de arrependimento que o consumia. Era verdade que ele havia cometido erros irreparáveis, mas a ideia de um futuro com Roberta ainda era uma possibilidade real, uma chance de redimir seus erros e reconstruir o que havia sido destruído. Sebastião se levantou, olhando para Lara com uma expressão de gratidão e um novo propósito. Obrigado, Lara. Suas palavras são um alívio e um incentivo para mim. Eu vou procurar Roberta e tentar consertar o que foi quebrado. Não sei se ela vai me perdoar, mas sei que preciso tentar. Lara deu um sorriso triste, mas encorajador. Desejo-lhe toda a sorte, Sebastião. A mudança é difícil, mas é possível. Não desista de tentar e, acima de tudo, não desista de buscar o que é importante para você. Ao se despedir de Lara,
Sebastião se sentiu um novo homem, enquanto a observava levando o quadro embora. Ele sabia que a reconciliação não seria garantida, mas estava decidido a enfrentar seus erros e a buscar uma chance de redimir-se. O encontro com Lara e suas palavras de sabedoria haviam acendido uma nova esperança em seu coração, e ele se preparava para um novo capítulo em sua vida, e quem sabe tivesse a possibilidade de construir um futuro ao lado de Roberta. Com o conselho de Lara ecoando em sua mente, Sebastião se levantou e começou a fazer os preparativos para seu plano. Primeiro, ele fez uma lista dos passos necessários: encontrar um lugar onde pudesse se estabilizar, buscar um emprego e, o mais importante, encontrar Roberta. A batalha interna contra o vício e o arrependimento estava apenas começando, e ele precisava enfrentar esses desafios com seriedade e determinação. Assim, Sebastião começou a fazer pequenos ajustes em sua rotina diária. Ele procurou centros de apoio localizados em áreas próximas ao lixão, onde pudesse encontrar ajuda para lidar com seu vício em álcool. Com o tempo, conseguiu ingressar em um grupo de apoio e começou a frequentar sessões regularmente. Embora fosse um caminho árduo, Sebastião sentia-se motivado pela esperança de uma nova chance. Enquanto trabalhava na recuperação, Sebastião também começou a procurar trabalho, pois precisava estabilizar sua vida financeira e emocional antes de procurar Roberta. Cada pequeno avanço era um sinal de que ele estava no caminho certo, como um sinal de que estava comprometido a mudar. Com a determinação renovada e uma compreensão mais clara de suas próprias falhas, Sebastião mergulhou de cabeça na tarefa de reconstruir sua vida. Após semanas de esforço e recuperação, ele conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de carros e um novo lugar para morar. A estabilidade financeira, embora modesta, proporcionou a ele uma nova base sobre a qual construir. O trabalho na loja de carros trouxe a Sebastião uma sensação de propósito e orgulho. A interação com clientes e a responsabilidade de vender carros ajudaram a manter sua mente ocupada e focada em algo positivo. Além disso, Sebastião adquiriu um computador usado, uma ferramenta que ele sabia ser essencial para buscar Roberta e iniciar o processo de reconciliação. Por fim, com o progresso em sua recuperação e um novo emprego, Sebastião se sentiu pronto para dar o próximo passo. Com o coração acelerado e uma mistura de esperança e medo, ele decidiu procurar Roberta. Para isso, o computador seria o verdadeiro instrumento de sua mudança de vida. Usando-o para procurar Roberta na internet, ele passou horas revisando redes sociais, procurando qualquer pista que pudesse levar a um contato. Finalmente, após muitas tentativas e com a ajuda de alguns amigos que ainda tinham contato com Roberta, Sebastião encontrou o perfil dela em uma rede social. A alegria e o alívio que sentiu ao encontrar Roberta foram imensos, mas ele sabia que o próximo passo seria crucial. Com um coração palpitante e uma mistura de ansiedade e esperança, ele enviou uma mensagem para ela, explicando brevemente sua busca por mudança e convidando-a para um encontro. Uma hora depois, a resposta de Roberta, embora inicialmente cautelosa, foi positiva. Ela concordou em se encontrar com ele, dando a Sebastião uma chance de se explicar e de mostrar a mudança que ele havia experimentado. Ansioso, Sebastião se preparou para o encontro com um nervosismo e uma esperança fervorosa. No dia do encontro, Sebastião se vestiu com cuidado e se esforçou para transmitir a sinceridade de seus sentimentos. Ele chegou ao local com antecedência e o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos sobre o que poderia acontecer. Quando Roberta chegou, a visão dela trouxe uma onda de nostalgia e sentimentos reprimidos. Ela estava tão linda quanto ele se lembrava, e a saudade de tudo o que haviam compartilhado foi palpável. O encontro começou de maneira cautelosa, mas logo se transformou em uma conversa sincera e aberta.
Sebastião falou sobre seu processo de mudança, as dificuldades que enfrentou e o quanto lamentava o que havia feito. Foi tudo muito difícil para mim, Roberta. Eu literalmente perdi tudo para o álcool e fui morar num lixão, vivendo do que eu conseguisse vender. Ele compartilhou suas descobertas pessoais, seu trabalho para superar o vício e sua determinação em ser um homem melhor. Roberta ouviu com atenção e as emoções à flor da pele. O tempo e a dor haviam criado uma barreira, mas também deixaram espaço para o perdão e a reflexão. À medida que Sebastião falava, a resistência em seus olhos começou a ceder, dando lugar a um reconhecimento da sinceridade e do esforço dele. Pelo menos o talento para as vendas você nunca perdeu. Roberta riu ao ouvir a história de Sebastião. Alguns minutos depois, o auge do encontro foi uma troca de juras de amor e a redescoberta dos sentimentos que um dia os uniram. Sebastião e Roberta se olharam nos olhos e a conexão que havia sido interrompida se reacendeu com uma força inesperada. A paixão e o amor que compartilhavam não haviam se apagado com o tempo e, na verdade, pareciam ter se fortalecido pela distância e pela dor. Sebastião e Roberta se abraçaram e as lágrimas que foram derramadas não eram apenas de tristeza, mas de uma nova esperança e um sentimento renovado de compromisso. Ambos estavam conscientes de que o caminho à frente seria repleto de desafios e que a confiança precisaria ser reconstruída, mas estavam dispostos a enfrentar isso juntos. A reconciliação de Sebastião e Roberta marcou o início de um novo capítulo em suas vidas e culminou em um reencontro emocionante que prometia a oportunidade de escrever uma nova história juntos. Com um coração mais leve e uma nova perspectiva sobre a vida, Sebastião e Roberta se prepararam para enfrentar o futuro com renovado amor e compromisso. Assim, o encontro com Lara, a mulher que havia descartado o quadro, foi um ponto decisivo na vida de Sebastião. Lara havia agido sob um impulso de desespero, tentando apagar as memórias de seu falecido marido, mas acabou descobrindo que não era possível eliminar a dor sem enfrentar o que ela representava. Para Sebastião, a história de Lara se entrelaçou com a sua própria jornada de dor e perda. O quadro serviu como um espelho, refletindo suas lutas internas e oferecendo a ele a motivação necessária para enfrentar seus desafios de maneira mais firme. Sebastião reconheceu que suas ações passadas, seu vício e a destruição de seu casamento não poderiam ser simplesmente esquecidos. Contudo, assim como Lara precisava enfrentar sua dor e buscar a reconciliação com suas memórias, Sebastião precisava confrontar seus erros e buscar a redenção através de ações concretas e uma mudança genuína. Ao buscar Roberta e trabalhar para reconquistar o amor e a confiança dela, Sebastião estava aplicando as lições que havia aprendido. A determinação para mudar, o compromisso com a recuperação e a vontade de enfrentar os erros eram a essência da trajetória de Sebastião. Mesmo diante da dor e da perda, ele percebeu que era possível encontrar um novo caminho e fazer a diferença para um futuro mais promissor. À medida que Sebastião e Roberta começavam a reescrever sua história juntos, ele sabia que o passado não poderia ser apagado, mas estava convencido de que o futuro era um campo fértil para a transformação e o crescimento. Com um coração renovado e uma visão mais clara sobre o que realmente importava, Sebastião continuou sua jornada com a esperança e a determinação de criar um futuro mais brilhante, longe dos vícios e ao lado de Roberta. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!